Pessoal, segunda parte e última parte da Previdência e Assistência Social. Primeira questão, eu sei que tá com saudade do palhaço aí, então vamos lá. A Constituição Federal não permite que a União seja patrocinadora de entidade privada e de suas empresas públicas. No entanto, em face da natureza do crime cometido, será da Polícia Federal por responsabilidade pela elaboração do inquérito para apuração de infração penal. Vamos lá? Então veja, a União decidiu aportar na qualidade de patrocinadora recursos para a entidade de previdência privada de uma empresa pública criada com a finalidade específica de operar no setor de distribuição de gás natural e combustível. Então é uma empresa pública. Na qualidade de patrocinadora. É possível isso? É possível. Então, salvo na qualidade de patrocinadora, a União ela pode aportar aí para suas empresas públicas, ok? Então tá de acordo com a Constituição Federal. Em inspeção realizada pelo órgão responsável pela fiscalização de uso de verbas federais, verificou-se que parte dos recursos repassados pela União estava sendo desviada por meio de fraudes no sistema informatizado de controle desses recursos. Então, a Constituição Federal não permite que a União seja patrocinadora de entidades da previdência privada de suas empresas públicas. Pode ou não pode? Pode, na qualidade de patrocinadora. No entanto, todavia, uma adversativa. Em face da natureza do crime cometido, será da Polícia Federal, porque se trata de uma empresa pública federal, ok, a responsabilidade de elaboração do inquérito para apuração de infração penal. Mas ela está falando aqui que a Constituição não permite que a União seja patrocinadora de entidade de previdência privada, de entidade de previdência privada, seja patrocinadora de entidade de previdência privada. Pode ou não pode? Então é vedado o aporte de recursos à entidade de previdência privada, salvo na qualidade de patrocinadora. Então aqui seja patrocinadora de entidade de previdência privada, poderia. Ok? Então está dizendo que não permite. Mas a questão traz aqui processar e julgar. Aí são os juízes federais e a Justiça Federal as infrações penais praticadas em detrimento de bens do serviço de interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Então o restante estaria correto. Ele coloca que a União não permite que a Constituição não permite que a União seja patrocinadora de entidade de previdência privada de suas empresas públicas. Está dizendo que não pode. Opa, tá estranho. Então por isso que é uma questão meio sofrível aí, ok? Mas fica aí ela aí com essa ressalva aí de questão palhaçada. Questão 9. Devido à ampla destinação da Seguridade Social no regime constitucional brasileiro, a Previdência Social não se destina a atender apenas aos casos de morte, invalidez e a idade avançada, mas deve propiciar a cobertura no caso de doença, a proteção à maternidade, a do trabalhador em situação de desemprego involuntário e até a dos dependentes de certos segurados, como no caso de prisão destes. Correto? Correto. Então veja, a Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral, caráter contributivo e obrigação na filiação, certo? Então, filiação obrigatória, observado aí os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, que será atenderá nos termos da lei o que a cobertura de eventos de doença
invalidez, morte ou idade avançada. Então tá aqui. Proteção à maternidade, proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário, salário família, esse aqui é uma palhaçada, auxílio e reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda e pensão por morte do assegurado. Então tá de acordo aí. 10. O dever do Estado de prestar assistência social a quem dela necessite, independe de comprovação de contribuição à Seguridade Social. Então a assistência, realmente, a assistência social não precisa comprovação de contribuição. É diferente, por exemplo, da Previdência Social, que tem um caráter contributivo, que é a regra, ok? Aqui, a assistência não precisa da contribuição. Então a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social. Questão 11. A promoção da integração ao mercado de trabalho é um objetivo da assistência social. Promoção da integração ao mercado de trabalho. Então veja, assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivo a promoção da integração ao mercado de trabalho. Questão correta, portanto. 12. Suponha que Maria, de 25 anos de idade, possua deficiência que a incapacita ao trabalho e que na casa em que mora com a mãe e mais 5 irmãos, a renda familiar seja de um salário mínimo. Nessa situação, Maria tem direito ao benefício da assistência social no valor de um salário mínimo por mês, mesmo na hipótese de jamais ter contribuído para a Seguridade Social. Certo ou errado? Certo. Primeiro, a assistência social não tem o caráter contributivo e ela vai se enquadrar perfeitamente o que determina a legislação. Veja, a assistência social vai ter aí tem objetivos do que? A garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. A lei 9742 vai falar que considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa, família cuja renda mensal per capita seja inferior a um quarto salário mínimo. Putz, que lasqueira, né? Cara, a renda per capita, pega o salário, se eu tiver um salário mínimo e dividir por 4 pessoas, vai dar isso aqui. Mas tem que ser inferior a isso aqui. Então o cara tem que estar na pobreza extrema. Então nessa situação aí ele vai ter sim esse auxílio, esse benefício mensal. Questão 13. Vamos ver se a gente resolve sem a necessidade de olhar lá em cima. Conforme disposto na Constituição Federal, o amparo à criança e adolescente carente é um dos objetivos da assistência social, que é prestada a quem dela necessitar, independente de contribuição à Seguridade Social. As ações governamentais da área da assistência social devem ser realizadas com recursos de orçamento da Seguridade Social, ok? Além de outras fontes, sendo uma das diretrizes básicas a coordenação e a execução de programas por entidades beneficentes de assistência social. Então é isso que está dizendo aqui. Olha só, a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independente de contribuição. E o objetivo, o amparo às crianças e adolescentes carentes, ok? O artigo 204 vai trazer as diretrizes de descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal,
e a coordenação e execução de respectivos programas das esferas estadual e municipal, bem como entidades beneficentes e de assistência social. Então, realmente está correto. Última questão. A Seguridade Social engloba a assistência prestada pelo Estado às entidades, às pessoas, independentemente de contribuição. Então está falando a Seguridade Social engloba quem? A assistência social, a saúde e a previdência social. Então aqui está falando que engloba a assistência, ok? Independente de contribuição, ok? No tocante à proteção à família e da maternidade, tem isso sim, bem como a integração das pessoas portadoras de deficiência à vida comunitária, correto? Então a assistência social vai ter o objetivo que é a proteção da família, a maternidade, a infância e a adolescência e a velhice, amparo às crianças e adolescentes carentes, promoção da integração ao mercado de trabalho, a habilitação e reabilitação de pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária, ok? Então, correta aí a questão. Beleza, povo? Então, ficamos por aqui. Até a próxima.